Você já teve aquele dia que você acordou, o sol estava maravilhoso, você tinha certeza que você vai ter o melhor dia do mundo. Você se levanta, sai, e o seu vizinho grita com você. E daquele momento, o dia se acabou. Você gostaria de ter um pouquinho mais de controle sobre a sua atitude, sua resiliência e saber como realmente ter mais resiliência durante o dia? E em todas as outras situações que fogem do seu controle? Meu nome é Didi Wilke, eu sou coach de vendas, performance e liderança e estou trazendo aqui conteúdo nesses 3 temas e esse vídeo é bastante particular para mim, é muito importante, porque a gente vai estar falando de algo que eu já fiz algumas entrevistas, só que eu estou percebendo que é um tema relevante, que também pode ser colocado em várias vertentes, até para você como vendedor seria interessante. E como eu tive um caso com um dos meus clientes essa semana passada, pensei que seria bastante relevante falar sobre isso. Estamos, obviamente, vivendo um momento bastante único, né? Estamos passando uma pandemia, temos a noção real que a gente não controla muita coisa. Muitas pessoas tiveram atitudes diferentes, tiveram reações diferentes. E o que é engraçado é que eu estou percebendo que o que aconteceu lá em fevereiro e março está começando a acontecer agora também. Estamos tendo essa repetição de alta ansiedade, essa necessidade das coisas acabarem. E queria aí compartilhar uma analogia com vocês. Que claro, quando uma coisa acontece, quando você percebe que tem algo que está totalmente fora do seu controle, como está acontecendo hoje em dia com a pandemia, no começo, lá em fevereiro, março, fazia razão das pessoas entrarem num momento de paralisação, não entender o que está acontecendo e ter que reacessar muita coisa. O que está acontecendo agora é um pouco similar, mas é aquela sensação, não sei se você já teve, quando você está né, você está no carro, você está chegando em casa, você está com aquela vontade de ir ao banheiro, e você sabe que está um pouquinho longe, então você consegue administrar essa vontade, mas quanto mais perto você chega de casa, mais essa vontade começa a crescer, e quando você está abrindo a porta da sua casa, quando o banheiro está perto, parece que essa necessidade ao banheiro começa a crescer tanto que às vezes a gente até tem medo de não chegar a tempo no banheiro, de tão desesperante essa necessidade começa a se tornar. Estamos percebendo isso agora, as vacinas estão vindo, a gente sabe que tem uma luz no final do túnel, e isso também gera um aumento de ansiedade, porque a gente está chegando perto, mas não tão perto. Então aquela reverberação, né, aquele status quo foi mexido de novo. Então achei relevante trazer essas ferramentas que eu mostrei, que eu estou demonstrando, que eu também vou demonstrar agora com vocês. Então eu vou mostrar uma ferramenta que explica o que acontece. A gente vai estar falando um pouquinho mais sobre esse sistema de controle, influência e não ter controle. E também vou estar dando também algumas ferramentas e umas opções do que fazer quando você está realmente nesse processo, não ter controle, o que fazer, estou tomado totalmente pelas emoções e não sei o que fazer. A coisa que, infelizmente, todo mundo deveria saber, que é engraçado, não é tão engraçado na verdade, mas a pandemia ela só fez confirmar algo que a gente sempre soube. Nós seres humanos não temos controle de muita coisa. A pandemia ela só realçou que a gente não tem controle, mas a gente nunca teve controle. Então essa pandemia, outras coisas que apareçam, na verdade, são o dia a dia da gente. Porque, na verdade, você pode acordar amanhã, ter um acidente de carro, você ir no seu médico fazer, né, aquela visita normal e de repente pegar ou ter a notícia de uma doença grave. Na verdade, nós não controlamos muita coisa, a gente nunca controlou. Mas por que tudo isso está acontecendo e o que dá para fazer para ter esse controle e essa resiliência durante esses momentos tão dramáticos, especialmente os que estamos passando aqui? Então eu estava pensando comigo, falei, acho que é interessante repassar isso, porque apesar de parecer bastante simples, esse exercício, essa ferramenta, ela é muito eficiente. Eu já vi muitas pessoas saindo de
momentos totais de paralisação para poder realmente reacessar e gerar soluções plausíveis pela situação que elas estavam naquele momento. Por que eu estou falando isso também nesse momento? Eu tinha falado no começo que tinha uma cliente minha, né, que também passou por isso. Isso me fez lembrar o quão bom que é esse exercício. A Debbie, que é uma cliente minha, na segunda-feira passada, ela teve um acidente bastante grave com o carro. O carro foi totalmente destruído nesse acidente. E ela realmente saiu totalmente fora do foco. Ela estava totalmente centrada, fazendo todas as coisas. E esse acidente tirou ela totalmente fora da resiliência. Ela pediu para falar comigo na sexta passada, porque ela estava realmente totalmente paralisada. E aí eu usei essa ferramenta que eu vou estar usando com vocês, então espero que vocês aproveitem dessa oportunidade. Claro, para mim é muito importante ter o feedback de vocês. Mais uma vez, se vocês estão gostando desses temas, dos temas futuros, se inscrevam nos meus canais, assim vocês vão saber o que está acontecendo. Se vocês estão curtindo, curtam, repassem, me ajudem a usar as ferramentas em todas as ferramentas Facebook, para que eles possam alavancar, para que eles possam levar para as pessoas que realmente precisem dessa informação. Então vamos lá. A técnica se chama ovo frito no prato, gente. Simples, né? Que coisa esquisita. Mas vamos lá. Eu até estava pensando em trazer um whiteboard, escrever e desenhar, mas falei, acho que a imaginação vai nos ajudar nesse momento. Ela é simples o suficiente que eu não precise de ajuda para a gente poder fazer esse exercício. Ele continua funcionando da melhor maneira. O que eu vou pedir para vocês é estarem abertos, sinceros com vocês mesmos. E claro, se for necessário ter que colocar pausa, coloquem a pausa, pensem e depois recomecem. Tudo bem? Então, como que a gente vai começar esse exercício? Gostaria que vocês imaginassem um melhor restaurante que você já foi. Sabe aqueles restaurantes que tem aqueles pratos maravilhosos, super grandes, lindos. Então eu quero que você imagine esse prato da maneira que é perfeita para você. E no meio desse prato maravilhoso, quero que você veja o mais perfeito ovo frito lá no centro. Sabe aquele ovo frito maravilhoso? Que tem a gema perfeita, a clara, perfeitinha, lá no meio. Esse grande prato. Conseguiram imaginar? Para quem gosta de desenhar, pode pegar um papel, pode pegar um caderno, pode desenhar. Não tem nenhum problema. Mas acho que até agora tivemos tempo das pessoas poderem imaginar isso. Então vocês estão vendo tudo isso. Essa percepção das três áreas que eu vou estar entrando com muito mais aprofundamento. Então, a parte do ovo, né, da gema do ovo, ela é a parte que você controla. Então, são as coisas que só você controla. A clara, são as coisas que você tem influência, que você influencia. E o resto é tudo que você não controla nem influencia. Tudo bem? Então vamos começar. Vamos começar com a gema. Então aqui é um exercício e, se você precisar, mais uma vez, colocar uma pausa, pensar sobre isso, acho que seria bem interessante. Aqui o que é interessante é vocês verem nos novos insights, os novos aprendizados, porque essa é a maneira mais eficiente de você lutar contra qualquer coisa que você tenha medo, qualquer coisa que te paralise. É informação, novas perspectivas, isso gera movimento. Então vamos focar na gema de ovo nesse momento. Eu quero que você se faça essa pergunta. O que somente você tem 100% de controle? Aquilo que só você pode controlar. Provavelmente vai ter pessoas que vão falar que não tem controle sobre nada. Quando a gente está exacerbado, quando a gente está totalmente envolvido na emoção, quando a gente está paralisado por algo que é tão grande como, por exemplo, a pandemia pode ter gerado, temos uma sensação de não ter controle sobre nada, nem sobre nós mesmos.
Pode ser que algumas de vocês estejam nessa posição. Não tem nenhum problema, faz parte quando estamos nesse momento de total paralisação. Pode ser que de repente alguns de vocês estejam um pouquinho do outro lado. Eu tenho controle sobre muita coisa, tenho controle sobre meus filhos, tenho controle sobre minha empresa, tenho controle sobre meus funcionários. Tenho controle, Didi. Eu tenho controle. Veja aí onde você entra, e eu queria que você fosse bastante específico quando fala o que você tem controle e por que você acha que você tem controle. Então, se você tiver que fazer a pausa, mais uma vez, aperte pausa e pense, mas eu vou continuar? Então vamos pensar racionalmente, o que são as coisas que nós controlamos 100%? A gente controla as nossas atitudes, correto? A gente controla as nossas ações. A gente controla o que a gente pode fazer ou não fazer. Por exemplo, eu poderia terminar esse vídeo agora, falar, desligar ali para casa, ninguém poderia fazer nada contra, uma coisa que só eu tenho controle. Provavelmente as pessoas também algumas pessoas falam que tem controle sobre pensamentos ou sobre sentimentos. E aí temos que tomar um pouquinho de cuidado, porque os sentimentos, a gente na verdade não tem muito controle. Eles aparecem, né? Raiva, amor, todas as sensações, raízes, né? Elas aparecem. Elas na verdade não tem muito como a gente controlar. Só que a gente tem como controlar como a gente vai reagir a essas sensações que aparecem. Então nós temos controle de como reagir com essas sensações que aparecem. A mesma coisa com pensamentos. Gostaria de falar que sim, a gente controla todos os pensamentos, mas na verdade o cérebro está sempre pipocando novas coisas na nossa cabeça. Muitas delas que a gente não controla. A gente pode falar para o cérebro, não quero mais pensar sobre essas coisas. Mas a gente tem sim controle de o que fazer com esses pensamentos que brotam na nossa cabeça, que pipocam na nossa cabeça e como que eles vão afetar a gente. Isso nos toma o controle da atitude, do como a gente vai interagir com as coisas, do nosso âmbito, o que você vai comer, o que você não vai comer, né? Tem pessoas que às vezes falam até que você controla a sua respiração, mas nós sabemos também que tem muitas coisas que nós não controlamos, né? O batimento do nosso coração, como o sangue, né, anda pelo nosso corpo, até a respiração. A gente pode influenciar em alguns momentos, a gente pode controlar pequenos momentos, mas não tem controle total sobre a respiração. O corpo, ele, graças a Deus, toma conta, o cérebro, ele ajuda muito nisso. Legal, né? Então, isso que vocês estão vendo, e olha que legal, isso dá para fazer uma analogia, né? Vocês querem um exemplo real? Vejam um bebê. Bebê, ele não fala, não consegue se defender, mas ele já sabe o que ele pode controlar e o que ele não pode controlar. Tem muitas vezes que acham que pode controlar, mas se a criança não quer comer o que ela não quer comer, ela vai cuspir para fora. Se ela quiser fazer aquilo naquele momento, ela vai fazer independentemente se a mãe falou, não faça. Então, até bebês já têm noção das coisas que elas controlam e elas usam, mesmo que nós não gostaríamos, nós temos esse controle e esse controle ele é nosso. Espero que nessa jornada desses conhecimentos você já comece a ter alguns insights. Porque é interessante saber, né? Que você tem sim controle de algumas coisas para aquelas pessoas que não tinham controle nenhum, né? Para eles não controlam nada. Agora também para as outras pessoas que tiveram muito controle, de repente vocês tiveram outra percepção, né? Outra perspectiva, de repente isso aqui comece a criar um diálogo. E acho isso muito bom. Isso faz com que a gente tenha mais informação, tenha mais conhecimento e sejamos centrados. Vamos passar para a próxima? Próxima área é a parte da Clara, que são as coisas que nós conseguimos influenciar. E aqui é bastante importante porque nós vendedores, pessoas que estão interagindo com outras pessoas, networking, tudo isso, essa parte da influência ela é bastante importante. É aqui que nós discernimos entre nós darmos a influência sobre alguém versus controlar o que ela deveria fazer ou não. Porque tem gente que realmente acredita que elas controlam as outras pessoas. Tem que te dar uma notícia bastante chatinha. Nós não controlamos ninguém. A pessoa ela vai fazer o que ela quer fazer independentemente do que a gente está falando. A gente pode influenciar com certeza, mas a decisão final vai e cabe à pessoa. Disso ninguém escapa. Então não se sinta tão mal, nem se sinta tão poderoso que você está controlando todo mundo. Porque no final as pessoas fazem as coisas porque elas decidiram fazer, não porque você fez elas fazerem. Mas vamos lá.
o que você acredita que você tem influência sobre? Já dei algumas dicas, né? Se você quiser mais uma vez parar o seu vídeo, pode parar para pensar sobre isso. Mas vamos lá. Temos controle sobre o que a pessoa quer vestir, o que ela vai comer. Nós, como os vendedores, né, a gente tem influência sobre se a pessoa vai comprar ou não, porque a gente está falando sobre produtos, sobre atendimento, sobre benefícios. Então, a gente está influenciando a escolha de alguém. Isso a gente tem totalmente influência sobre. Correto? Então, a gente influencia as pessoas que estão ao nosso redor com as coisas que a gente acha que sejam beneficentes e sejam bons para elas. E isso é muito importante. Estou falando bons, por isso que a gente está falando influência. Não é o caso de manipulação, que é um outro tema para um outro vídeo, mas a gente não está falando de usar essa influência para benefício próprio em discernimento da outra pessoa. A gente está falando de influência, o que você realmente acha que seja interessante e positiva para outra pessoa, mas vem da sua percepção e a pessoa, ela decide arcar com isso ou não. O que é muito importante aqui vocês entenderem é a escala e o poder que nós temos de influência. E aqui a influência ela cresce diretamente proporcionalmente a quanto você confia nessa pessoa e quanto você conhece essa pessoa. Então os pais, filhos, né, se o pai falar com o filho, obviamente vai ter muito mais influência. Então quanto mais contatos tiver, quanto mais confiança tiver, mais você pode influenciar outra pessoa. E isso começa a se disseminar, e quanto menos você conhece a pessoa, menos poder você tem, menos influência você tem sobre a pessoa. É como, por exemplo, se você for agora lá na rua, pegar qualquer pessoa desconhecida e começar a falar para ela o que ela deveria ou não deveria fazer. Ah, eu não gostei dessa cor, acho que essa cor, se a gente pudesse mudar um pouquinho, seria melhor para você, faria melhor para sua cutis, etc. O que você ouviria? Provavelmente coisas que você não gostaria de ouvir. Quem é você? Por que você está aqui? Quem diz que você tem o direito de opinar? Ou seja, quanto mais distanciarmos da confiança, do conhecimento, menos poder de influência nós temos. Ok? E aí vamos entrar no mundo do não controle e não influência. Acho que já temos aí algumas dicas das coisas que você não tem nenhum controle e nenhuma influência. Vamos pensar um pouquinho sobre... que é muita coisa, correto? A gente não tem controle sobre o tempo, a gente não tem controle sobre macroeconomia, a gente não tem controle do que o Brasil vai fazer ou não de acordo com a pandemia, não sabemos nada sobre a pandemia, a gente não tem controle sobre ela, a gente não tem controle nos aumentos de diminuição da porcentagem de morte do que acontece com a pandemia, nada disso foge do nosso controle. A gente não tem controle sobre tempo, sobre o que acontece no trânsito, nós não temos controle sobre as ações das outras pessoas, a gente acredita que tem, mas não temos controle. Elas vão fazer o que elas têm que fazer, baseado nas informações que são relevantes para elas. Você não tem controle sobre isso. Engraçado, né? Porque quantas vezes já não falaram com pessoas que se casaram e eles acreditam que Deus fez chover só para estragar o casamento dessa pessoa? Você realmente acha que o universo tem tempo, que o mundo tem tempo para pensar numa pessoa de bilhões de pessoas vivendo, quando tem tantas coisas por trás da chuva, mudanças de clima, etc. A gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente acaba colocando muita ênfase, muita energia em coisas que a gente não tem controle nenhum. Agora, essa informação eu espero que seja interessante para vocês. Mas onde aqui o insight vão começar a vir é agora essa próxima etapa. Então, interessante, né, ter essas diferenciações. Mas eu fui seguir e muitas universidades começaram a pesquisar o quanto que nós, seres humanos, gastamos de tempo nas coisas que a gente não controla e nas coisas que a gente controla. Então foi feita uma pesquisa para saber quantos % do nosso tempo a gente gasta nisso. E gostaria que você fizesse essa pergunta. Quanto você acha? Quanto tempo você gasta em porcentagem, num dia, se preocupando, gastando tempo nas coisas que você não controla versus das coisas que você controla? Deve ser assustador, né, gente? Porque a gente faz isso toda hora. Você começar a pensar tudo que você fez hoje e nas coisas que você começou a focar, nas coisas que te criaram de repente alguma ansiedade, e se perguntar se você controla aquilo ou não, qual seria a resposta? E por incrível que pareça, o número é bastante alto, é entre 75% e 80% do nosso tempo é gasto
se preocupando, pensando, tentando resolver, criando ansiedade nas coisas que a gente não tem controle nenhum. Louco isso, gente. Incrível. Espero que isso esteja criando. Não é fácil, porque é uma informação que não é fácil de ser engolida. Você pode imaginar, gente, tanto tempo gasto em coisas que a gente não vai poder fazer absolutamente nada, que a gente tem nem influência sobre. E lá, mesmo assim, nós estamos gastando tanto tempo. Agora foi feito um outro estudo. Eles começaram a seguir pessoas que têm alta resiliência, pessoas que estão sempre positivas, que estão sempre no controle, que estão sempre alcançando as metas, ou passando das metas. Isso foi feito muito também em momentos muito extremos, como a gente teve, né, o Auschwitz na Alemanha, dos judeus e tudo mais, que a gente conseguiu perceber que tinham pessoas que mesmo nesses momentos tão macabros, tão extremos, mantiveram uma resiliência sobre-humana em comparação com as outras pessoas. E conseguiram, mesmo nessas situações tão horrendas, manter um controle, uma visão e atitude. Então, o que começou a ser visto é que eles começaram a analisar todas as pessoas e a diferença mais dramática é que todas essas pessoas entendem e em algum momento perceberam isso. Que se eu foco meu tempo nas coisas que eu controlo, eu tenho muito mais controle sobre a minha vida. Tenho muito mais resiliência. Eu começo a realmente criar coisas que realmente vão me fazer mover para frente, em vez de estar estagnado e totalmente paralisado. Espero que somente isso que eu acabei de falar com vocês já tenha derrubado alguns alicerces, porque é nisso também que ele ajuda, né? A falta, e muitas vezes o medo e a paralisação, ela também vem de não ter a informação. Quando a gente não sabe, a gente fica paralisado, a gente fica com medo. Agora que você sabe, agora que você tem essas informações, você tem esses números, você tem essa percepção, o que você vai fazer com essa informação? Como você pode usar essa informação para sair dessa estagnação, dessa congelação, dessa paralisação, e começar a ter um pouquinho mais de controle. Não estou falando que é fácil, mas dá para fazer. Então, quais são esses novos insights? Espero que tudo isso realmente gere novos aprendizados, que você possa usar isso. Mas, claro, a próxima etapa eu prometi que também vou te dar algumas ferramentas que você possa usar para também acelerar esse processo, para você começar a ter usufruir dessa informação de uma maneira eficiente para você poder passar rapidamente de um momento de total paralisia e começar a realmente ver opções. A gente fala em outros momentos, nos vídeos, da abundância e da escassez. Então, toda vez que a gente entra em falta de, no mundo do não controlado, a gente está entrando, na verdade, no mundo de escassez, porque a gente não tem oportunidade, não tem nem como mudar. Então, quando a gente não tem nada para fazer, estamos totalmente inseridos em escassez e isso força a paralisia. Mas antes de dar as ferramentas, eu queria entrar um pouquinho na biologia, não vou entrar muito. Eu sempre aqui me apresento como coach de vendas, performance e liderança, mas eu também sou um trainer em programação neurolinguística. Sou psicólogo e fiz sociologia também, então sempre tive esse interesse também de entender um pouquinho a parte biológica do cérebro. Eu acho que é importante entendermos certas áreas e como o nosso cérebro funciona, para que a gente também possa, ajudar esse cérebro a funcionar da melhor maneira possível. Então, se você olhar para o cérebro, nós temos duas áreas do cérebro. Temos a área emocional e temos a área racional. Espero que vocês já tenham ouvido isso em algum momento da sua vida. Mas o que é importante entender? Que o cérebro não pode estar nos dois ao mesmo tempo. Você não pode estar emocional e racional ao mesmo tempo. Você tem que escolher um lado ou outro. E isso é muito importante e graças a Deus que isso acontece, porque isso nos ajuda muito, às vezes, a sair mais rapidamente de um momento que de repente esteja totalmente atolado por uma inundação de emoções bastante fortes. Então é importante vocês entenderem que emoção e razão, elas não convivem juntas. Elas fazem parte de lugares diferentes do cérebro
E cada uma tem uma associação diferente. Isso é muito importante, porque aqui já vem a primeira dica de coisas que você já pode fazer automaticamente para sair de repente de um processo muito, muito drástico, ou pelo menos ajudar outra pessoa. Porque você fazer isso com você mesmo, quando você está totalmente abordado por emoções, pode ser bastante desafiador. Porque, como eu falei para vocês, a gente não tem controle sobre essas emoções, elas vêm. Né? Então, quando você está nesse redemoinho de tantas emoções, às vezes a gente nem permite a parte racional de aparecer e entrar dentro dessa parte. Então, isso é uma coisa que eu vi muito com mães. Então aqui vem a dica. Eu já falei com várias mães, falei assim, nossa, Didi, às vezes eu tenho minha criança que está gritando, chorando, ela está tão envolvida na emoção que ela nem sabe onde ela está e ela nem percebe que eu estou tentando ajudar ela. Dica. Se elas estão numa idade que elas possam fazer matemática básica, pergunte quanto é 2 mais 2? E 8 mais 8? E 6 mais 6? E 5 mais 5? Comece a dar perguntas de matemática simples. Nossa, Didi, realmente funciona. Comentem. Eu gostaria muito de ter o feedback de vocês, mas é incrível ver isso. No momento que você pergunta uma coisa de matemática, é total razão, a criança não tem como chorar. Ela vai ter que parar, ela vai ter que entrar na parte racional do cérebro para poder dar essa resposta. E é nesse momento que você tem como entrar em contato com ela e conectar. Ela está racional. Antes que ela volte de novo para emocional, a gente teve essa quebra. Claro que para adultos é um pouco mais desafiador, porque 2 mais 2, 4 mais 4 é tão rápido que a gente não consegue nem entrar profundamente dentro da parte racional, é um instinto rápido, né, de respostas. Mas temos outros truques. Aliás, um truque que eu usei com a Debbie, né? Quando ela estava totalmente fora, fácil. Pergunte para a pessoa qual que é o RG dela de trás para frente, qual que é o CPF dela de trás para frente. Complicado. Tente você aí. Não tem muito o que fazer, você vai ter que parar tudo que você está fazendo. Se concentrar, falei, meu Deus, como é o CPF de trás para frente? Complicado, correto? A gente é forçado a entrar totalmente dentro da razão para poder responder isso. E nesse momento, a gente tem uma desconexão da parte emocional, quando a gente pode interagir, falar com a pessoa e tirar ela, pelo menos ter uma conversa que vai fazer algum sentido. Então, essa é uma dica super rápida. Claro que tem outras maneiras, isso que eu queria demonstrar isso e como isso também pode nos ajudar de não estar tanto tempo envolvido por emoções super fortes que nos paralisam. E não estou falando que todo mundo está protegido. Como falei, pensamentos, sentimentos, eles vêm, você querendo ou não. Acho que uma das coisas que eu percebi, e que falando com muitos cientistas, né, da parte do desenvolvimento pessoal, a maneira mais rápida de você começar a ter controle, além de você exercer esse exercício que eu acabei de falar para você, é poder abraçar, aceitar essa sensação. Ela existe, ela faz parte de nós como seres humanos. Abrace, aceite, faz com que ela faça parte de você, porque assim, por incrível que pareça, essa sensação ela passa. Quanto mais você luta contra ela, mais forte ela fica, mais tempo ela está com você, menos tempo você tem de pensar racionalmente e de repente pode que aconteça você fazer algumas decisões que você não faria se você pudesse ter todas as informações na sua frente e pudesse pensar um pouquinho mais racionalmente. Então vamos entender isso, porque isso ajuda muito. Mas tem um exercício ou uma série de perguntas que podem te ajudar também a automaticamente perceber essa parte emocional e começar a realmente entrar lentamente na área racional. Eu vou dar um exemplo pessoal. Eu estava indo fazer fotos no estúdio, estava tudo certinho, estava todo mundo me esperando, eu estava super feliz, estava no meu carro, maravilhoso, Land Rover, nunca vai dar problema, correto, está tudo lindo, maravilhoso, estou na hora certa, o GPS fala que eu vou chegar às 6 da tarde, está tudo perfeito, estou na Pacaembu, e o carro para do nada, morreu, no meio da pista. Eu não sou mecânico, não sei nada, não podia nem começar a entender o que estava errado nesse carro. E, obviamente, quando está nessa situação, estava suando, as emoções começaram a vir. E naquele momento, nesse bem princípio, provavelmente não
se eu tivesse que fazer uma decisão, não teria sido a melhor decisão. Só que, graças a Deus, a gente tem as ferramentas, né? Eu sou coach, a gente faz treino em PNL, então automaticamente usei essa ferramenta né, me permitiu acessar o que está acontecendo e ver o que eu tenho controle. E isso que eu gostaria que você fizesse. A mesma coisa aconteceu com a Debbie. A Debbie consegui somente em perguntar o CPF trás para frente, já trazer ela para o lado racional. No meu caso, acho que não sei se teria ajudado. E, mais uma vez, é muito difícil você fazer isso com você mesmo. Mas isso que eu vou falar agora fica um pouco mais fácil. Todo momento, toda vez que você está entrando nessa sensação de eu vou perder o controle, meu Deus, não tenho controle de nada. E você começa a entrar nessa ansiedade, eu quero que você faça uma pergunta para você mesmo. Não se esqueça nunca dessa pergunta. O que eu, nessa situação, posso fazer que só eu posso controlar? Então, o que eu posso fazer nessa situação que eu posso controlar? Isso automaticamente vai fazer você focar em soluções que você tem controle ou entender que de repente você não pode fazer nada a respeito do que está acontecendo. E é importante você discernir entre um e outro, porque quando você souber, se você descobrir algo que você pode fazer que está no seu controle, você volta outra vez ativa, você volta à resiliência, você começa a ter controle. Se você também descobre que você não pode fazer nada, que não existe nada naquele momento, naquela situação que você pode fazer para mudar, também te dá uma liberdade muito grande, porque você joga para o universo, joga para Deus, joga para a pessoa que está regendo, porque ela estará resolvendo. Quer queira você, ou quer queira não. Espero que isso alivie essa cobrança que a gente coloca em cima da gente, de coisa que a gente não tem como controlar, pessoal. Se você não tem como controlar, por que gastar tanto tempo? Como isso que a gente fez com a Debbie, né? A Debbie ela conseguiu ver isso, a gente fez né, esse exercício do ovo frito no prato, e foi muito legal, que a gente fez isso agora na sexta-feira, e acabei de receber a mensagem dela no domingo, que ela conseguiu realmente focar nas coisas que ela controla, ela conseguiu refazer tudo, porque claro, uma semana paralisado, tinha muitas coisas pendentes, etc., que caminham, não ajudam, né, na toda essa ansiedade. Você já estava com planejamento, agora não fez, aí você se sente culpado que você não fez, você não deveria fazer, porque agora você está estagnado. A bola de neve, correto? Então a gente conseguiu resetar essa bola de neve, ela conseguiu usar isso, e no domingo ela conseguiu recuperar a grande parte das coisas que ela controla, recuperando a autoconfiança dela, recuperando a resiliência e tudo mais. Então gostaria muito, espero que esse exercício, essas novas informações, essa nova percepção ajudem você nesse momento que a gente está vivendo. A gente ainda vai estar passando por momentos gerais pelo mundo, onde a gente tem noção real da falta de controle. Mas isso não deveria fazer com que a gente se paralisasse. Está gostando? Se inscreva, me ajude, porque quanto mais pessoas estão se inscrevendo, quanto mais pessoas estão curtindo, quanto mais pessoas estão mandando, mais você vai estar ajudando todas as ferramentas, né, o sistema e a mídia social mandar isso para outras pessoas, para que elas possam receber essa informação e, quiçá, em algum momento, poder ajudar quando eu não poderia ter feito isso sem a ajuda de vocês. Também quero pedir encarecidamente que vocês compartilhem, deem dicas, que tipo de tema você gostaria de ouvir, porque quanto mais interação eu tenho com vocês, mais rico o conteúdo começa a ficar, mais relevante ele fica e mais ganha-ganha a gente vai ter aqui, porque a minha meta aqui é realmente poder dar valor de verdade, criar conteúdo que seja relevante, que ajude você na sua liderança, na sua mindset e na alavancagem das suas vendas. Então, muito obrigado pelo tempo que você está passando comigo, espero que isso tenha sido de alta relevância. Eu realmente gosto muito desse tema e, pelo que eu vi nesse último momento, acho que foi muito relevante trazer esse conhecimento de novo. Então, mais uma vez, muito obrigado, tenha um ótimo dia e até a próxima.